Olá, o meu nome é Thalisson e este é o Canteiro da Democracia. E hoje vamos falar sobre a importância dos sofistas na sociedade atual, na democracia, no nosso sistema atual. Bem, inicialmente os sofistas foram um grupo de indivíduos qual tinha como função principal, como atividade principal, o ensino. O ensino de diversas áreas de conhecimento, tipo matemática, literatura, direito, economia, oratória e retórica. Eles ensinavam principalmente pessoas ricas, logo que eles cobravam por seu ensino, tal como eu como professor cobro. E eles necessitavam disso para sobreviver, era a sua função principal. E por essa característica, eles influenciaram profundamente a Atenas de 2500 atrás. O que acontece? Eles foram duramente criticados pelos filósofos, principalmente Sócrates e Platão, por cobrarem pelo seu ensino. Bem, eles não tinham tantas condições tal como Platão, que foi extremamente famoso em sua época e tinha uma quantidade de dinheiro significativa e poderia viver do ensino, poderia viver o dinheiro que tinha e se dedicasse ao conhecimento. E outra coisa que eles criticaram duramente os sofistas foi a ideia de que, para os sofistas, o conhecimento exato das coisas é impossível. O conhecimento em si não daria para ser alcançado, contradizendo a própria essência da filosofia, que é a busca do conhecimento. Bem, um dos principais sofistas, era Górgias. Bem, e de modo geral, eles não acreditavam que o conhecimento absoluto, o conhecimento decisivo, ou o próprio conhecimento em si, poderia ser obtido. Então eles defendiam a ambiguidade do discurso, que a verdade seria definida a partir da conversação, do diálogo, da conversa, de uma relação de raciocínio entre os interlocutores. Logo, a verdade seria um ponto de ambiguidade lógica. E que saber conversar, saber comunicar, saber convencer seria fundamental para a vida do indivíduo. Logo, isso torna-se fundamental e muito importante porque na democracia ateniense, a democracia ateniense era direta. Então, os indivíduos que tinham os ensinamentos dos sofistas poderiam muito bem convencer, dialogar e ajustar, coadunar a situação para ter uma vantagem na ágora, ter a vantagem no discurso, ter a vantagem de convencer os indivíduos a fazer certas coisas. Isso é profundamente criticado por Platão e Sócrates, não é nada bem visto, essa manipulação do pensamento. Hoje em dia já se vê diferente, tem pessoas até que preferem os sofistas em vez dos filósofos. E o que acontece? Eles foram extremamente importantes para a sua época. Alguns mesmo construíam praças, construíam escolas. E isso ajudava muito o desenvolvimento econômico da cidade, pois tinha uma maior quantidade de conhecimento circulando entre os indivíduos, mesmo que fosse da aristocracia ateniense, das pessoas que tinham condição de pagar pelo seu ensino. Bem, e hoje eles são mal vistos muito por causa do peso do pensamento filosófico que perdurou desde a Idade Antiga, a Idade Média, até a moderna, que a partir da moderna e no momento contemporâneo, isso está sendo modificado, está sendo revisto, pois pelo visto eles contribuíram muito para o seu tempo e poderiam contribuir muito para o nosso. Logo que, se o peso dos filósofos mudou toda a história da humanidade, se os sofistas fossem vistos como deveriam ser vistos, como também produtores de conhecimento, nossa realidade também seria outra. Para bem ou para o mal, não dá para saber. Bem, os dois principais ensinos, pelo menos o que mais se prega que os sofistas ensinavam, era oratória e retórica. Tanto que, hoje em dia nós usamos a palavra sofista para mentiroso e enganador. Bem, e a retórica e a oratória são, respectivamente, a arte de bem falar e de bem convencer. Ou seja,
Eles são especialistas em ensinar a falar bem, a se comunicar em público, a se comunicar com as pessoas e ensinar a convencer os outros indivíduos. Isso é atualmente muito usado, continuamente usado na advocacia. Na advocacia se usa muito a oratória e a retórica para convencer os indivíduos, os presentes, o juiz, o júri, de que o outro é inocente, de que o outro é culpado. Usa-se muito retórica e oratória. Outro uso que se faz dessa oratória, dessa retórica, que foi muito difundida e construída pelos sofistas, é na política. Política usa muito isso. Se você for observar, os discursos sempre são inflamados, se falam-se bem, se engana, se manipula. Tanto que alguns políticos são chamados de sofistas. Ah, aquele sofista, aquele enganador. Porque aquele pessoa está tentando, por meio de uma manobra lógica, retórica, oratória, manipular os indivíduos a levar a determinada condição. Então, o ensino de oratória e retórica tanto pode ser por bem, tanto pode ser por mal, pois uma pessoa que domina bem a oratória e a retórica pode usar o seu conhecimento dessa área para convencer as pessoas, por exemplo, a ir contra o desmatamento, contra a poluição, contra a extinção dos animais, ser a favor da democracia, da divisão dos três poderes, da divisão de riqueza, divisão de terras, ou qualidade de ensino, qualidade de educação, qualidade da água. O que acontece? Também pode ser usada para o mal. Muito. Bem, explicando aqui, exemplo, Adolf Hitler, Mussolini, Stalin. Temos também outros exemplos pelo mundo. E eles usavam muito o discurso. Hitler era conhecido por ser um magnífico orador. Ele tinha uma capacidade de discurso surpreendente. Ele conseguia falar muito bem e convencer a sua população, os seus seguidores, a continuar seguindo ele e fazendo suas ordens. E aqueles que não seguiam, ele conseguia convencer com o tempo a começar a segui-lo. Então ele tinha uma capacidade comunicativa muito boa. Ele ensaiava seu discurso por horas. Então, a oratória e a retórica que foi tanto difundida e tanto ensinada pelos sofistas é uma arte de compreender, a falar, a explicar, a fazer com que as pessoas compreendam e entendam e até mesmo aceitem certos conceitos. E isso é a base para a democracia atual. E por meio da compreensão dessa situação de que a pessoa pode ser enganada, que a pessoa pode ser levada a pensar de um certo modo a partir da fala, é que nós podemos compreender o quanto a democracia pode ser forte e o quanto a democracia pode tornar-se fraca. Pois, se existem pessoas que defendem a democracia e usem a oratória e a retórica para defender, magnífico. Mas, se ao contrário, pessoas que dominam a retórica e a oratória usam para atacá-la, isso pode ser um problema, isso é um problema grave. Então, que, por sorte, os melhores oradores e os melhores retóricos estejam da democracia. Caso contrário, nós teríamos um certo problema, um problema bem grave. Bem, obrigado, o meu nome é Thalisson, esse foi mais um vídeo. Quem quiser curte, quem puder se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!